Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Sou o Gregory aqui do time Orion, esse time de vendedores, esse time de guerreiros. Estamos aqui iniciando o nosso Orion Cash com um convidado super especial, Gilmar Carvalho, um de nossos diretores. Falando um pouquinho mais da nossa empresa, estamos completando 11 anos esse ano, exatamente, 11 anos na lida, com um objetivo muito claro, muito simples, mas muito importante também, levar mais saúde e mais qualidade de vida para as famílias através de uma de nossas vertentes, que é a água através do nosso aparelho equalizador, que é o nosso papo de hoje. Então, bem-vindo, diretor Gilmar. Valeu, obrigado pelo convite, Gregory. Sejam todos bem-vindos a essa conversa hoje, muito especial porque falar sobre água é falar sobre vida. E falar sobre vida significa qualidade, significa saúde, significa bem-estar antes de tudo, né? Maravilha, Gilmar. Gilmar, que é um especialista em saúde e qualidade de vida, boa parte da sua vida esteve em frente de hospitais, sempre trabalhou com isso e agora, nesses últimos tempos, aqui na Orion, trabalhando com saúde através da água. Então conta, pessoal, Gilmar, para o pessoal, quem é o Gilmar, quais são as suas formações, quais são as suas paixões, para a galera te conhecer um pouquinho mais. Eu tenho aproximadamente nesta área, digamos assim, de saúde, e já vão lá 45 anos, desde o tempo de escoteiro, em tenra idade. A minha primeira especialidade como escoteiro foi de enfermagem, que a gente fazia os cursos específicos para, caso ocorresse alguma emergência com algum dos colegas, dos componentes do grupo, ou até alguém que precisasse dos nossos cuidados imediatamente, a gente estava preparado, que era um dos lemas do escotismo, é estar sempre preparado para cumprir diariamente uma boa ação. Então, desde os 9 anos de idade, 10 anos de idade, já estava com esse intuito de trabalhar essa questão. E sempre cuidando da questão do meio ambiente, cuidando da questão das águas. Um dos preceitos é sempre a gente deixar o meio ambiente como a gente encontrou. Então, isso tudo me levou já a trabalhar na área de saúde. Eu comecei como o antigo auxiliar de saúde, que depois foi extinto, dando origem ao técnico hoje, e depois, e era auxiliar de enfermagem. E durante o meu tempo de escotismo, eu trabalhei muito com a questão de vacinação, de ensinar as pessoas, que eu trabalhava numa região na fronteira do Rio Grande, muito pobre, com muita dificuldade de acesso à informação. E aí, depois, isso aí me levou a fazer a faculdade de enfermagem na Federal de Santa Maria e algumas especializações, Aí uma especialização na área de saúde da família, na questão das terapias alternativas, na naturologia, E durante essa trajetória profissional, como enfermeira, implantei vários PACs, que eram os Programas de Agente Comunitário de Saúde, onde a gente ia no cerne dos problemas das famílias, lá nas comunidades, enxergando então a real necessidade de saúde, entendendo o habitat de quem mora lá no campo, na cidade, na lavoura, na colônia. Então eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, conhecendo essa realidade, tanto na fronteira, quanto no norte, quanto no oeste do estado, conhecendo isso. E tive a oportunidade, nessa trajetória, de ir me especializando, e também como fui diretor de hospital, fui secretário de saúde, então eu estive tanto lá na parte laboral, digamos assim, na parte mais operacional da coisa, quanto na parte de gestão. Então, conhecendo toda a cadeia do que significa saúde e o que significa perder a saúde, junto às comunidades. E isso me credenciou a ter esse conhecimento para ser reconhecido pela empresa, para poder contribuir com a empresa Orion nessa proposta que eu chamo de proposta de vanguarda,
trabalhar com água não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam. Até porque todo mundo acha que água tudo é igual, acha que a água é algo que hoje está fácil. Eu sou de um tempo que eu tinha que buscar água em litrões para poder ter uma água potável, né? Eu morava num chamado recinto ferroviário, então eu tinha que ir quase 2 quilômetros para buscar água várias vezes por dia para poder ter uma água potável para tomar. A gente tinha acesso a uma água para outras atividades, mas a água para tomar tinha que buscar, porque era a única que tinha qualidade. Então, eu sei o valor de que é você ter uma água de qualidade em casa. Olha só que maravilha, né, Gilmar? E estava pegando alguns dados aqui, e nesses últimos 8 anos são mais de 22 mil famílias utilizando em especial o nosso aparelho equalizador, né? Então é uma grande honra para nós atingir boa parte do Rio Grande do Sul, onde inicialmente você iniciou a tua história, mas também Santa Catarina, Paraná, em todos os cantos do Brasil e também do mundo. Então isso é uma grande satisfação para nós. Eu trouxe um dado bem importante, Gilmar, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS de 2019, revelam que 75,4%, quase 76% dos brasileiros acima de 60 anos fazem um uso regular ou contínuo de medicamentos prescritos. Normalmente são doenças crônicas não transmitíveis, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. Outro dado importante, em 2023, o mercado farmacêutico movimentou mais de 142 bilhões de reais, com mais de 5,7 milhões de embalagens vendidas. Eu queria que tu desse um panorama para o pessoal que está nos assistindo. Na sua visão, o que esses números indicam e como que você vê que a população do sul do Brasil, mas de todo o Brasil também, está fazendo para cuidar da saúde dela? A gente está pensando talvez no remediar e pouco no prevenir. Como é que você enxerga isso? É um paradoxo, né? Num momento atual que a gente vive, onde nós temos uma alta tecnologia no desenvolvimento de equipamentos de última geração, medicamentos, né, mais modernos hoje com as técnicas avançadas, inclusive com o IA ajudando na construção de medicamentos, né, uma vasta gama de especialistas em mais diferentes áreas, acesso à saúde hoje de forma universal. No outro lado, você vê uma crescente de doenças preveníveis, porque todas as chamadas doenças crônicas degenerativas, como você citou, são doenças preveníveis, ou seja, basta que você tenha um controle antecipado, ou seja, prevenir mesmo e ter o conhecimento de como fazer isso para você evitar, né, essas doenças se manifestarem e até as consequências que são muito mais complicadas, né, para o serviço de saúde, porque o custo é muito alto. Então, o que a gente percebe é exatamente isso, é a falta de conhecimento daquilo que é importante para a saúde, né? O simples é importante. E o simples, falando em prevenção, um dos pontos, né, porque tem muitos pontos, mas um dos principais é conhecer sobre a água. Se nós soubéssemos mais sobre a água, da onde que ela vem, qual é a origem que ela tem, qual é a forma que ela chega, como que a gente está fazendo para melhorar a qualidade dela, como os serviços de saúde tratam a água e os serviços de abastecimento tratam, e como essa água chega até a nossa casa. E se a gente desse o valor devido a ela, nós certamente estaríamos prevenindo inúmeras doenças chamadas preveníveis, que são, no caso, a diabetes, a hipertensão e as doenças cardiovasculares. Logicamente que tem não é só a questão da água, aí tem a questão da alimentação, mas se você souber da água que você tem e souber preparar a água adequadamente, preparar os alimentos adequadamente, certamente nós não teríamos praticamente em cada 10 consultas, 8 cardiológicas, né? Doenças cardíacas, né? De cada 10 consultas dessas cardíacas, elas
quase todas evoluem ou da diabetes ou da pressão alta. Né? E aí que está o grande problema. A gente, além de não conhecer sobre esse elemento muito importante, que ele é único, né? A gente ficaríamos horas e dias falando sobre esse elemento único, que é a água, nós ainda não, hoje, os bancos escolares não trazem mais o conhecimento sobre o nosso organismo. Seria muito importante se a gente soubesse o que a gente realmente tem, essa máquina perfeita, e como a gente manejar ela, a gente evitaria muitas dessas doenças preveníveis. E aí, o mercado, logicamente, se aproveita dessa desinformação, né? E os números estão aí, né? São bilhões em medicamentos que poderiam ser direcionados para outras especialidades mais importantes e mais urgentes, para atendimento de segunda ou terceiro grau, né, que seria, né, de atenção secundária ou terciária, que já seria a nível hospitalar, que falta muito recurso para isso, né, em detrimento de coisas básicas que simplesmente, e eu vou falar uma coisa extremamente séria, simplesmente corrigindo a ingesta de água, de uma água de boa qualidade diariamente, nós evitaríamos e não precisaríamos estar todo mês buscando na unidade de saúde ou na farmácia uma carteirinha do medicamento que poderia ser dispensado simplesmente tomando água. Os números são assustadores, né? Por isso que aqui no nosso podcast é mais que uma missão da empresa, não só levar os aparelhos, os benefícios para essas famílias, para essas pessoas, mas o mais importante de tudo, né, Gilmar? Levar a informação. Muitas famílias que a gente visita hoje, é óbvio que com a tecnologia isso tem mudado, mas muitas famílias sabem muito pouco sobre água, sobre qualidade da água, muitas das vezes estão desidratadas, né? E temos números para isso também para dizer, mas eu gostaria, para quem assim é novo, Gilmar, para quem caiu de paraquedas talvez, por que a água que a gente consome é tão importante? Por que a água, nós se hidratarmos todo dia é tão especial? Eu até brinco com alguns clientes, só parafraseando, que a gente não tem um dia que a gente acorde e escolha não beber água. Exatamente. Então, todos os dias, por ser fisiológico, a gente necessita beber uma água. E por que não beber uma água melhorada, né, com minerais importantes, com organismo estruturada? Sim. Então, comenta primeiramente a importância desta água aqui para o nosso organismo. Se a gente fizer resguardar as proporções de comparação, se a gente colocar uma gasolina super batizada, quem tem veículo, vai tossir, não sei se vai chegar no lugar, digamos assim, um veículo. O nosso corpo, mais ou menos, é a mesma coisa. Se a gente colocar qualquer água para dentro, de qualquer forma, ou não colocar, o nosso corpo vai dar pane logo adiante. Porque a água, além de ser um veículo, a gente considera um veículo universal, né? Ou seja, ela fisiologicamente é o único elemento que tem condições de entrar em todas as nossas células e todos os nossos humores. Elas conseguem chegar às células, levar nutrientes e retirar toxinas se ela tiver uma boa estruturação, se ela tiver dentro das condições ideais, não só de potabilidade, mas das condições físico-químicas para isso. Por que eu digo se? Porque existem águas duras, que é o contrário de uma água equilibrada, estruturada, que nem a água equalizada, que depois ela passar pelos produtos equalizadores, ela fica diferenciada. Elas têm um peso osmolar tão grande que elas roubam nutrientes de dentro das células. Então elas desmineralizam. E além disso, desidratam. Tá? E quando você fala em desidratação, os números que estão aí, né, também qualquer pessoa tem acesso aos números do SUS. Eu vou colocar um número maior, porque número baixo não dava nem para a gente fazer esse cálculo. Porque se eu fosse falar de 10, então não dá para fechar. Mas vamos colocar de 100, eu vou colocar 96, 97 pessoas estão desidratadas, porque não tomam adequadamente a recomendação
da nutrologia com relação à água. Tanto é muito simples de entender isso. Quando você chega para internar, a primeira coisa que o médico faz é te colocar um soro. E muitas vezes tu nem sabe o que tem lá dentro do soro. Já dá uma melhora absurda, né? Melhor absurda, porque assim, o soro já é salgado, é 0,9% de cloreto, né? Cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, o soro fisiológico, olha o nome que já tem. Soro fisiológico. É uma água com sal. É uma água que passou por uma esterilização, né? E ela tem sal. Olha aí. Né? Porque o soro fisiológico é isso. Daí é acrescentado, às vezes, mais sódio, mais potássio. Às vezes, vai fazer um exame de sangue, ele vai verificar se tem cálcio, tá bom, potássio não tá bom, sódio não tá bom. Daí ele ainda coloca dentro do soro mais vitamina, um complexo vitamínico. Aí toma um sorinho, volta, já tá bom. Já tá bom. Na maioria das vezes, né? Já Por tá bom. conta dos minerais que tem lá dentro. Então, com dois aspectos. O aspecto físico em si e o aspecto mental. Porque as pessoas acham que simplesmente botar um soro lá já melhorou a vida. Sim, sim, né? sim. Então, assim, ó, a hidratação. Então, não é eu que estou dizendo, não é você, não é nem os livros, é a próprio Ministério da Saúde. Né? Fala que ali aproximadamente 70% das pessoas que internam acima de 60 anos estão desidratadas. E isso é muito grave, né? Porque basta hidratar, porque você perguntou ali, por que a gente tem que consumir a água? Porque ela é responsável por a filtragem, né, nos nossos rins, responsável pelo volume sanguíneo circulante, e isso tem a ver com a distribuição de todas as vitaminas, minerais e o que a gente consome, responsável pela questão da temperatura, regulação da temperatura, né? Senão a gente ia ferver que nem um radiador, sem água. Por que tem radiador no carro? Para não ferver. É muito simples de entender. Sim. Né? Para o motor esquentou demais, ferve. Ou seja, pifa. Né? E também a distribuição desses nutrientes em todos os órgãos do corpo. E aquele jargão que todo mundo sabe que é 70% água, nosso corpo, ou seja, todos nós, do peito para baixo, somos água. Qual é o maior constituinte do nosso corpo, então? Água. Cada célula tem mais de 70%. E tem determinadas células examinadas separadamente. O cérebro, alguns autores falam 75%. Os músculos, 72%. O coração, 76%, em média. Então, tem as células nervosas, 78%. Nosso cérebro como um todo, cerca de 70% a 80% é água. Sim. Então, quer dizer, qual é o maior constituinte? E ninguém se preocupa com isso, em falar sobre isso. Qual é o maior constituinte que a gente tem dentro do corpo? Então, eu gosto de fazer uma comparação muito simples assim. Você tem um tanque lá com água limpa. Vamos botar um tanque daqueles mais antigos lá, que não é um tanque que bate, é um tanque de pedra ou de fibra e tal. A água está limpa. Primeiro, a água lá está limpa. Você pega uma trouxa de roupa suja, vai lá, lavou a roupa. Né? Ela ficou levemente suja. Aí você pega uma segunda trouxa, toda suja de novo. Vai lá, já turvou mais a água. E não trocou a água. Aí você pega uma terceira. Né? E se você fizer isso por dia, no terceiro dia a água já está meio podre, já está cheirando e já está mais de 50% ou mais dessa água já está podre, já está suja. E você vai colocar nova roupa lá para lavar, como vai ficar essa roupa? Vai sujar mais do que limpar, né? Vai sujar mais. O nosso corpo, assim, por isso que eu digo, para a gente ter uma ideia, um exemplo simples, para as pessoas entenderem qual a importância de você manter sempre, né, o teu corpo em alta. Ou seja, sempre você manter ele hidratado e com a água trocada. Né? Se as pessoas trocam a gasolina, botam gasolina boa, trocam o filtro de óleo na sua troca lá porque não aguenta muito tempo, senão vai estragar o motor, nós também, nós somos um motor mais que perfeito. Sim. E para ele funcionar, ele precisa de quantidade e qualidade.
quantidade certa, que hoje a nutrologia fala em 40 ml por quilo, né? Então é muito fácil pegar o cálculo, você pega o teu peso vezes 40, você vai ter a quantidade ali em mililitros, né? 2.690 mililitros, ou seja, 2 litros e 900. 3.100 mililitros, ou seja, 3 litros e 100. Né? Então, isso é importante. E a qualidade? Aí que a gente entra, né, com os nossos aparelhos. Aí que eu digo que a empresa é de vanguarda, porque aí que ela buscou exatamente nesse ponto onde precisa melhorar a qualidade, né? E eu sempre digo que hoje, sendo especialista em água, nesses 10 anos trabalhando sobre isso, inclusive após ter participado, né, de um mestrado junto à UNO Chapecó, que é a universidade, né, validou os nossos produtos com o mestrado da Jéssica Orlandi, e depois com o meu mestrado estudando mais a tecnologia para chegar a isso, né, a gente entendeu, vem estudando e especializando, que uma água de qualidade faz toda a diferença na parte preventiva e muitas vezes na parte curativa, porque ela vai corrigindo ao longo do tempo e para algumas debilidades do teu organismo. E para isso você tem que ter alguma coisa que faça essa conversão. Você tem que ter um aparelho, você tem que ter um dispositivo, você tem que ter, né, algo que mude isso. E eu reforço, é menos pior você tomar uma água da torneira, mesmo com aquele gosto de cloro, do que você comprar uma água engarrafada, que nós podemos falar um pouquinho. Vamos falar sobre isso, Gilmar. Eu até, quando a gente encontra algumas famílias, né, eu costumo até fazer uma comparação, né, Gilmar, sobre essa proporção de água no nosso corpo. Imagine que você tenha 2 rendas. Você e sua família tenham 2 rendas. Principalmente uma pessoa tenha 2 rendas. Uma que traga 70% do teu ganho e uma que te traga 30%. Ou até, muitas vezes, 80%, de 70% a 80% do teu ganho e uma que traga 20%. Qual é a fonte que você vai nutrir? Qual você vai se dedicar mais? Aonde que você vai buscar se desenvolver? Justamente na D, que te traz mais quantidade de dinheiro para você. Né? Benefícios para você e para sua família. Então essa é uma história, né, que a gente conta para as famílias entenderem a importância da água. Você comentou brevemente, Gilmar, a gente tem vários tipos de água. Né? Nós temos água de poço, a água mineral, a água que é tratada através do sistema público ou privado aqui no Brasil. Né? O que falta, Gilmar, nesta água, tá, a nível nutricional, para que ela possa nutrir as nossas células e que possa auxiliar o nosso organismo, por exemplo, na eliminação de toxinas e no aumento da imunidade? O que você vê, com base nos estudos, obviamente, que falta essa água para proporcionar isso na nossa qualidade de vida? Primeiro, assim, toda água é mineral. Então, essa falácia de que aquela engarrafadinha lá no mercado é a mineral, ela é menos mineral às vezes, ela sai mineral e depois ela é modificada, né? Então toda a água é mineral, porque ela vem da onde? Ela vem do ar, porque hoje existem equipamentos que tiram a água do ar, né, das moléculas que estão no ar e condensam ela. Ela está em forma de vapor, condensam, já existe isso, essa tecnologia. Ou ela vem do subsolo, né? Ou ela vem da superfície, logicamente, né, dos mananciais, né, de rios, ou ela vem do subsolo. Então toda a água ela é mineral. Por que toda a água é mineral? Porque ela tem minerais. Se ela não tem minerais, ela já não é uma água mineral. Ela é uma água, por exemplo, a água para processar medicamentos, usam água deionizada, ou seja, uma água que passa por um sistema de filtragem que deixa ela zerada. Uma água morta, uma água neutra, que não interfere, por exemplo, com nenhum elemento. Sem nada. Sem nada. Só água. Tomou, morreu. Na verdade é essa. Tomou, se tomar só essa água, você morre. Em poucas horas. Porque ela não nutre nada, pelo contrário. Ela desidrata e você vai perder
tudo que você tinha de bom ainda dentro de você. Então, além desse conceito que a gente tem que entender, né, que toda água é mineral, existem diferentes tipos de água? Sim, a água, como você falou, né, do poço, a água, poço artesiano, o poço hoje de níveis, que são níveis, né, o poço caseiro, existe a água que chega nos reservatórios e são processadas pelos sistemas públicos ou privados, né? E existe a água comprada. Essa água comprada, que quase ninguém sabe e pouco se fala, grandes empresas não têm nenhum poço de onde eles tiram. Para muita gente vai ser surpresa isso. Grandes empresas pegam a mesma água que vem pela torneira, passam pela filtragem, adicionam produtos para conservar. Você já viu uma água durar 1 ano? Olha no rótulo da garrafa, lá está lá, durabilidade, validade, né, da água. 1 ano. Não existe. Porque ela está cheia de cloretos, fluoretos, vanádio, que em baixa quantidade até não interfere muito, mas em alta quantidade ele tem predileção pelo tecido nervoso, principalmente os nossos neurônios, e vai atrapalhar as conexões cerebrais, né? Mas em baixa quantidade o nosso corpo tem condições de processar. Mas o principal são fluoretos e cloretos. Fluoreto e cloreto são conservantes químicos. E esses conservantes, eles vão fazer a diferença dentro do nosso organismo, são acumulativos, principalmente no tecido nervoso. Então, em algum momento, isso vai fazer muito mal. São altamente acidificantes do nosso corpo, e acidificar o nosso corpo significa estar propenso às doenças. Mais fácil você adoece. Mas tem outros 2 grandes problemas numa água engarrafada, que são o aumento de BPA, que são os bisfenóis A. O bisfenol A é uma substância que ela tem uma semelhança com o estrógeno, que é o hormônio feminino. Ou seja, bagunça tudo dentro do nosso organismo. Há uma disfunção hormonal tremenda quando você tem excesso de bisfenol A, tanto para a mulher quanto para o homem. Né? Não é raro em pessoas que tomam água todo dia, estou falando de pessoas que consomem todo dia, em adolescentes, daqui a um pouco tem uma ginecomastia. O que é gineco? Tem que fazer a cirurgia porque cresceu a mama. Não é raro encontrar adolescentes que crescem demais e tem que fazer essa cirurgia porque ele tem mamas muito crescidas, né? E o bisfenol A vai fazer isso. Além do distúrbio hormonal, ele vai dificultar a absorção de nutrientes, ou seja, vai deixar a nossa imunidade muito baixa. E uma outra substância bastante tóxica que está levando as pessoas a adoecimento cardíaco é a dioxina. A dioxina é uma substância tóxica, porque é tudo derivado do petróleo, né? Um PET, derivado do petróleo, e ainda não se sabe por que ele tem uma predileção pelo tecido cardíaco. Ou seja, ela vai travar muitas vezes as válvulas cardíacas, causar um endurecimento do músculo cardíaco e um mau funcionamento. Então, nós temos assim só prejuízo com água engarrafada. O que eu digo é o seguinte: um dia você precisou, é preferível você tomar essa água do que não tomar nada. E desidratação nem pensar. Porque sentir sede significa já estar desidratado de 1 a 2%. Correto. E isso é muito grave. Então, um dia eu fui sair, fui viajar e tal, não levei a minha água de qualidade, se eu tenho, né? Se eu não tenho, piorou ainda. Né? E aí o corpo dá conta. O nosso corpo ele é muito dinâmico e ele sempre está procurando nos deixar em alta e manter equilíbrio. Tu vai se sentir mais cansado? Vai sentir com baixa energia? Vai sentir. Vai sentir com pouco apetite? Sim. Essa água, ela é uma água que não te ajuda em quase nada, mas te hidrata minimamente. Tudo bem. Agora, aquela pessoa que consome diariamente essa água engarrafada, seja por bombonas ou seja em garrafas, ela está se envenenando diariamente. Esse é o termo certo. Sim. Se envenenando.
porque ela tira a capacidade de reação das nossas células, diminui a nossa capacidade de imunidade, porque tem um estudo da doutora Fernanda Fernandes, da USP, onde ela fala que as nossas imoglobinas, a imunoglobulina A, IgA e a IgG, elas são ativadas pelo consumo de água de boa qualidade, que já começa no nosso estômago. O que ela quer dizer com água de boa qualidade? Uma água que tenha condições eletromagnéticas, que tenha uma boa capacidade mineral, né? Ou seja, um aporte de minerais, ou seja, ele não ficou no meio do caminho, e além disso, não tenha contaminação por essas substâncias químicas tóxicas. E um dado assim, ó, que está lá, está nos dados do Ministério da Saúde. Quase 70% das infecções diarreicas são por uma bactéria, por um micro-organismo chamado Pseudomonas, que está onde? Nas águas engarrafadas. Olha aí, mais um dado interessante. Muito interessante. Nós podíamos concluir então, Gilmar, para a gente entender a importância da água de maior qualidade, que a água que a maioria da população ingere, que as famílias estão tomando, ela é pobre em minerais, ela é pobre em energia, ela é uma água muito pesada que não hidrata corretamente. É isso que a gente poderia concluir de forma simples e fácil para aquela pessoa que está em casa. Exatamente. E além disso, o seguinte, ó, que ao vir essa água pelo sistema, seja público ou privado de distribuição, sempre é interessante, a água mais próxima é a melhor água da gente tomar, né? Nós temos um problema de transporte dessa água até chegar em casa, de armazenamento, se tem ou não caixa d'água, e como está essa caixa d'água. Eu digo que também lá, vamos colocar em 99 em 100 pessoas, não dão a mínima para a caixa d'água. Não sabe se limpa a caixa d'água, se o condomínio onde moram limpa a caixa d'água. Claro que hoje é exigência, mas como é que é a limpeza, se ela tem, né, se ela tem forro, se ela tem uma tela para proteger, se ela está protegida do sol ou não. Então, agora, o domínio, aí que nós vamos entrar no ponto. Na hora que você abre a torneira, você se torna eternamente responsável por o que você está fazendo. Esse ato que ninguém pensa. Ali você tem domínio, ali você é o dono, ali você faz o que você quiser com aquela água. É aí que nós temos que prestar atenção. Porque ter até consciência, então, né? Aí que tu tem que colocar a tua consciência e conhecimento, né? Tu sabe o que eu estava pensando? Eu gosto muito de fazer comparações, né, Gilmar? Para o pessoal entender. Às vezes a gente fica técnico. Eu gosto, até fiz essa história esses dias, que esses sistemas públicos, privados, que nos entregam a água, eu costumo comparar o nosso pai e a nossa mãe. Sim. Eles nos entregam o que é mais importante para nós. É a vida. É a vida, exatamente. E o que a gente faz dela é conosco. Exato, mas chega um momento que normalmente próximo aos 18, antes, Isso. alguns antes, alguns depois, né? Mas nessa faixa, Isso. que a partir que a gente chega nessa idade, a gente precisa ir atrás do que a gente quer. Exato. E parar de um pouco olhar para trás porque já foi entregado o que é mais importante, né? Então, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Esses sistemas públicos, privados, eles já entregam o que é mais importante, que é uma água minimamente potável. Potável, controlada, porque se fosse uma água dura, estava todo mundo morto. Né? Então basta nós, né? E quando a gente fala desse assunto, a gente com muito entusiasmo, criar a consciência que após a torneira, nós somos os responsáveis por melhorar essa água e oferecer uma água que possa realmente, de maneira comprovada, de maneira técnica, científica, trazer mais saúde e bem-estar. E aí que eu quero mostrar, quero que as pessoas entendam, eu quero que você explique também para o pessoal que está assistindo, Gilmar, o que é este cara aqui, o equalizador Água da Vida, hoje o nosso caro chefe aqui na empresa, o que ele é, como que faz, como que ele transforma essa água que chega até nós. Eu gostei dessa comparação assim, ó, de que o sistema de saúde é como se eu fosse pai e mãe. Pare de reclamar, você já tem o mais importante que é a vida. Pare que se
te dão ou não te dão alguma coisa. O sistema de água é exatamente isso, já te dá o mais importante, porque pegar uma água dura, seja de um vertedouro, seja de um manancial, seja de um reservatório, né, de grandes proporções, corrigir essa água num sistema, tirar o que é mais pesado, né, transformar essa água numa água potável, é um serviço que eu convido todo mundo que puder, como eu tive a oportunidade de conhecer vários reservatórios. Antes era no Rio Grande do Sul, a Corsã, aqui a Casano, em Santa Catarina, Sim. né? Sanepar, no Paraná. Visitem para vocês verem, nunca mais vão reclamar da água que chega. É verdade. O trabalho que é feito é maravilhoso, é um trabalho assim primordial. Mas, no momento em que ela chegou ali, a gente que se torna o responsável. E a empresa visualizou isso há anos atrás, exatamente esse ponto, que nós podemos, por nossa conta e risco, sermos os responsáveis ou não por melhorar essa qualidade da água. Se a gente ficar, né, sem conhecer isso, porque o conhecimento ele é libertador, nós vamos viver a vida inteira reclamando das coisas e adoecendo. Né? E isso é muito sério, nós vamos adoecer mesmo por falta de uma qualidade da água com qualidade. Né? E cada vez mais. E muitas das doenças são totalmente preveníveis, conhecendo como essa água está chegando e o que a gente pode fazer. E a empresa visualizou que ela poderia melhorar, poderia proporcionar para as pessoas conhecimento e produtos e conhecimentos para melhorar essa qualidade da água que vão influenciar diretamente na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. Né? Através, não do que diz que me diz, que do que eu acho, ou uma receitinha de blog, ou qualquer coisa na internet, não. Com um conhecimento, né? Com um conhecimento validado, aqui nesse livro, onde ela é um estudo técnico do que é equalização, que é um conceito novo que a empresa trouxe para a água. Equalizar significa equilibrar, né? E a partir, então, do referencial de estudo técnico na universidade, né, que aqui aqui a gente tem, né, o estudo técnico que foi feito na universidade através do Standard Methods, que é um método internacional de pesquisa validado em todo o mundo pelas universidades, né? E assim, para quem não conhece a UNO Chapecó, dos 810 mestrados profissionais do Brasil, ela está ranqueada no 30º. Então isso nos deixa... É muita coisa, né? Muito... 810 mestrados profissionais. O mestrado profissional que eu tive a oportunidade de fazer também, e a pesquisadora, a primeira pesquisadora, uma engenheira química que validou o nosso produto, né, onde fez todas as pesquisas, está ranqueado em 30º. Isso para nós é motivo de a gente estar na vanguarda do estudo brasileiro e internacional também, porque é reconhecido a nível mundial, né? E aí esse aparelho que foi desenvolvido pela empresa, que foi referenciado, depois estudado, né, ele foi literalmente devassado, né? Foi desmontado, amassado, triturado nos mínimos detalhes para buscar nos seus componentes. Logicamente que ele precisa estar íntegro sempre para funcionar, porque tem toda uma tecnologia de montagem e ativação, né? Isso é o segredo de Estado, digamos assim, né? Porque a partir disso a empresa se torna na vanguarda da melhoria da qualidade da água. Por quê? Porque os estudos demonstraram que ali toda a água que chegava levemente torta no seu aspecto molecular, ou sem os minerais mínimos, porque a água ela precisa, se a gente pegar a nova resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, nova não, mas a última, digamos assim, não nova, a última, Sim. de 2021, específico para a água, ainda na pandemia, aonde dá os critérios mínimos para a validação dos critérios de avaliação da água, a gente vai perceber que todos os critérios são atendidos pelo aparelho. Todos os critérios vão ser
atendidos no sentido de permite que a água tenha, depois que a água sai da torneira, se ela está torta, equilibra a molécula da água. Se ela está sem os minerais devidos, vai fornecer os minerais, principalmente os 3 mais alcalinizantes, que é o cálcio, o magnésio e o potássio, além de sódio, além de lítio orgânico, além de cromo, além de outros silício, selênio, outros minerais que são importantes não só para construir, né, a nossa imunidade, que já começa no estômago, nosso principal sistema de imunidade começa no estômago, como principalmente minerais que vão ajudar nas conexões cerebrais e manter a nossa rigidez mental, o nosso tino, ou seja, tomar água equalizada, além de reforçar nossa imunidade, além de hidratar profundamente, além de levar nutrientes para dentro da célula, encapsular melhor por causa da sua organização molecular, além de retirar as toxinas, nos vai manter mais ligados, seria o termo. Mentalmente. Mentalmente, ou seja, tu vai estar no aqui e agora sempre. Bacana. Não, é o que diz o estudo. É o que diz a ciência. A referência são milhares de artigos bibliográficos aqui no final, aonde foi validados em vários artigos, são mais de 100 artigos bibliográficos pesquisados para dar validação ao produto. Então, esse é o grande diferencial. E a empresa, ela se destaca no mundo. Eu tive a oportunidade de pesquisar em aproximadamente 99% das plataformas mundiais, só não consegui entrar no Irã e na Coreia do Norte. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios, né? Por serem fechados. Mas todos os países onde abarcava as maiores plataformas de pesquisa sobre produtos que melhorassem a qualidade da água, abrangendo o que a empresa se destaca nos 3 aspectos, porque nós vamos ter, Gregory, no mercado, produtos que vão mineralizar. Nós vamos ter produtos que ionizam e que estão aí no mercado há muito tempo, e graças a Deus, porque foram os que pavimentaram, né, os primeiros estudos, as primeiras formação de conteúdo para as pessoas se atenarem nisso. E produtos que ionizam. Agora, não temos até o momento nenhum produto que reúne, além do equalizador, essas 3 qualidades. Essas 3 características, são características. Que é a mineralização, magnetização e a ionização. Não existe. Em 99% do mundo. Pode pesquisar, né, no próprio INPI, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, pode pesquisar tanto no Science Direct, pode pesquisar no Google Acadêmico, nas plataformas onde você vai procurar sobre produtos, sobre tudo, né, porque envolve tudo, produtos para melhorar a qualidade nesses 3 aspectos. Então, esse é o diferencial desse aparelho. Ele consegue reunir em um único aparelho, como diz... 3 em 1. 3 em 1. Como diz a banca, que é a nossa banca orientadora, né, formada por 5 PhDs da UNO Chapecó, é uma bomba de minerais portátil que você leva para qualquer lugar, né, que nem está aqui, ó, você coloca num reservatório, questão de 45 minutos a 1 hora, a água já está pronta para consumir, é só ir repondo a água, né? Você coloca numa garrafa térmica, né, 5 litros, 10 litros, 15 litros, reservatórios até 50 litros, você pode colocar acima disso, você já tem que ter 2, né? Para ele poder... Porque ele vai fazer o quê? Ele vai, através dos seus elementos minerais, ele vai liberar os minerais que vão dar essa condição para a água. Por isso que ele tem os furos e os frisos, né? Os furos e os frisos, para poder liberar isso aqui na água. E o mais importante que o estudo da Jéssica apontou, que eu acho uma coisa fantástica, que quem é da área vai saber bem, ponto de saturação. Porque alguém pode perguntar, mas isso aqui, quanto tempo vai durar esse aparelho? Tem possibilidade de liberar mais? Isso, vai ficar com excesso? Sim, um ponto importante. Ponto de saturação. E olha só que inteligente a água, porque a água é o elemento mais inteligente que a gente tem, né?
Bruce Lee falava assim, ó, que a gente tem que ser como a água. Ela não enfrenta o problema, ela desvia, segue e leva tudo por diante. Olha aí, baita aprendizado. Não, o Bruce Lee, ele era um filósofo, né? Então, antes de ser um artista marcial. Então ele falava isso, né? A água, ela não enfrenta obstáculo. Porque ela contorna e segue porque ela sabe que o obstáculo vai ficar lá reverberando, reverberando, e uma hora ele se entrega e segue junto. Olha aí. E tu sabe, Gilmar, que esses dias eu até estava conversando com uma pessoa formada em nutrição, né? A gente estava contando algumas histórias e conversando sobre o aparelho, e igual que foi o objetivo final que a gente chegou. Se a gente pensar na nossa casa, no nosso dia a dia, tudo que a gente faz com água, a gente adiciona alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente toma banho, a gente gosta de passar um shampoo, um sabonete, vamos lavar uma louça, te adiciona um detergente, correto? Quando a gente vai lavar a casa, passar um pano, a gente também adiciona, ou lavar a roupa, né? Também a gente adiciona um sabão em pó, um amaciante para que ela fique melhor. A única coisa que a gente não vem adicionando nada é para quando quer para cuidar deste quadrado aqui, né, que é o que faz tudo acontecer, a gente não adiciona nada. Então, é ilógico, não é lógico. Né? Então, para tudo a gente adiciona. Então, o aparelho vem para isso, né, Gilmar? Devolver para a água, principalmente minerais, essa questão energética da água, para que a gente possa realmente ter mais saúde e mais qualidade de vida. Complementando, aqui na empresa você não vai ouvir de nenhum de nós que está aqui dentro, nenhum dos nossos distribuidores, que isso aqui se trata de algum tipo de cura, milagre, tratamento. Ele é um produto que transforma a água. Apesar de nós termos todos os dias depoimentos, relatos de pessoas que nos relatam, eu tinha algumas dores, eu tinha dificuldade em dormir, eu tinha questões gastrointestinais desreguladas, tinha muitas dores de cabeça. Intestino preso, prisão de ventre, enfim, problema hormonal, né, menstrual, diabetes, pressão alta. Então isso, Gilmar, todos esses depoimentos, né, que a gente tem alguns aí disponíveis, onde as pessoas nos autorizaram a postar, está relacionado, claro, tem todo o conjunto, mas principalmente aos minerais que contém o aparelho, está relacionado a essas melhoras, a esses minerais importantes que são liberados. Não só os minerais, como um outro ponto que a gente falou, magnetiza e ioniza. Né? Alguns confundem e alguns acham que é a mesma coisa. Porque, na verdade, assim, são dois tipos diferentes de energia. Tudo é energia. Né? Tudo está em movimento o tempo todo no universo. Né? Então, magnetização e ionização são duas energias diferentes. Né? A magnetização, por exemplo, né, no nosso elemento magnético, ele emite um comprimento de onda de aproximadamente 3.600 Gauss, que é uma medida elétrica. Todos os elementos minerais, todos no mundo, isso é uma coisa que Deus criou e que a gente muitos ainda não tem nem sequer a noção. Tem uma condição que a gente chama de piezoelétrica. Liberam mais ou menos um quantum de energia para o espaço ou para o ambiente onde estão. Se estão dentro da água, vão liberar para a água. E por que é importante ter energia na água? Porque a molécula da água, ela vai ter maior velocidade. Então, além dos minerais que são importantes para nutrir, porque as nossas células precisam de minerais, dentro das nossas células, ela é extremamente complexa. Eu vou falar alguns termos técnicos, mas quem é da área vai entender. Aonde produz energia? As mitocôndrias. Lá dentro que ela precisa, além das vitaminas, vai precisar de cálcio, de magnésio, de sódio, de potássio, dos minerais, porque lá é uma usina, aonde produz energia para a gente estar vivo, para a gente poder se movimentar. E a questão de magnetização e ionização são dois tipos de energia que dão esse
movimento. Só que tem um detalhe, e aí entra a tecnologia da empresa. Aí que é o diferencial que não vai encontrar nenhum outro produto, e por isso que a gente não encontrou no mundo, mas tem falsificadores, né? Mas que não dão a mesma coisa. As pessoas, vários que já compraram de falsificadores, acabaram depois comprando o nosso, porque não tiveram os mesmos resultados com outra pessoa. Porque assim, ó, tudo que é bom tem uma cópia. Tudo que é bom tem uma cópia e tudo que é bom custa, né? E o barato sai caro. O barato sai caro, isso né? é verdade. Esse é muito certo isso, né? E nós temos, por exemplo, um infravermelho que dá essa energia, né, quântica, né, de ionização, que ele tem, segundo o fornecedor, isso tudo nós temos laudos técnicos validando tudo isso, né? De 0,04 a 0,16 nanomicrons de energia. Mas tem um detalhe, tem muito ionizador aí no mercado, centenas de milhares, que não tem gatilho. Então ele está ali dentro do seu aparelho, mas não vai funcionar. Muitos desses ionizadores, magnetizadores, por exemplo, estão até atrapalhando o mercado. Atrapalhando, né? Não, mas estão até em colchões. Mas o colchão sozinho lá não funciona. Por que ele não funciona? Porque ele precisa de duas coisas: calor e movimento. Ele só funciona quando você deita. Entendi. Por que funciona aqui então? Não tem como deitar nele. Até pode, se quiser amar muito, né? Pode. Mas porque tem um gatilho eletromagnético no nosso aparelho que faz o grande diferencial. Posicionado estrategicamente na montagem, e aí que tá, porque pessoas já tentaram, já houve um caso que uma pessoa desmontou, que achou que tinha que, para limpar, precisava desmontar. Que não é necessário. Outro caiu e a tampa, soltou a tampa e na hora remontaram e o aparelho não funcionou mais. Voltaram a ter dores, voltaram a ter prisão de ventre, voltaram a ter problema gástrico, entraram em contato com a empresa, esses aparelhos retornaram para a empresa para fazer a remontagem correta, porque existe um posicionamento para que exista esse gatilho, seja um ativador desse infravermelho. Então não adianta só colocar infravermelho. É isso aí. Então qualquer aparelho com infravermelho por aí, se não tiver um gatilho, não vai funcionar. Então é tudo pensado, né, gato por lebre. Não tem como desenvolver algo com essa É grandeza, tecnologia. né, sem estudo, sem tecnologia. De forma resumida, Gilmar, tá? O aparelho, então, para aquela pessoa que está em casa, está pensando em realizar um investimento, o que o aparelho faz? Libera minerais importantes. Minerais. Libera energia, torna essa água com um quantum de energia e torna a água mais leve. Então leve. Seria isso que o produto faz de forma bem resumida. Então vamos resumir. Então, fornece minerais importantes. Esses minerais vão ajudar tanto na produção de fatores de imunidade, quanto vão alimentar as células. Facilita a liberação das toxinas mais fáceis, porque eles vão abrir as portas das células daquela parte que está suja e tem que liberar. Eliminação de toxinas e inflamações do organismo. Inflamação do organismo, né? Vai hidratar, ou seja, vai dar um aporte maior de líquido dentro do nosso corpo. Outra coisa importante é a velocidade. Então, esses elementos magnéticos e iônicos, né, eles vão dar velocidade ao sangue. O sangue fica menos viscoso, ou seja, não fica tão grosso. Da velocidade desse sangue, ele chega mais rápido nas células. Então, tudo que ele tiver que fazer, a rapidez vai favorecer. E uma coisa, né? Como a energia é uma coisa muito interessante que você não vê, né? Você sabe que tem luz ali, você não vê, né, os raios de energia. Eu gosto de fazer um teste bem simples, né? Esse teste aqui que eu gosto de fazer, que é onde está o elemento magnético. Olha aí. Né? Então, conseguimos identificar o elemento de uma forma simples. Através de uma colher. Através de uma colher, qualquer objeto metálico, né, você consegue, e olha a força de atração. Então, é um elemento magnético que ele é bipolar. Então, ele ajuda a equilibrar as moléculas da água. O que significa essas moléculas da água? Para a gente entender, né,
o que seria, por exemplo, um tecido, é olhar um muro de tijolinho. É um tecido. Pode ser tecido ósseo, tecido a pele, pode ser, né, qualquer tecido. E cada tijolinho seria como se fosse uma célula. Um cacho de uva é um tecido, né? Como tem uva Niágara, tem uva branca, tem Cabernet, tem Merlot, tem diferentes tipos de uva. São diferentes tipos de tecido. Mas o formato da uva é igual, redondinho. Sim. Então, o formato das células, cada uma tem. Uma é mais chatinha, uma é mais compridinha, uma é mais redonda, uma é mais firme. Então, para a gente assim, ter uma ideia do que é um tecido e uma molécula. Cada cacho de uva é uma molécula, aonde cada grãozinho é uma célula. Então, em cada uma dessas células tem que chegar nutriente para o nosso corpo poder funcionar bem. E esses nutrientes estão ligados diretamente ao que a gente oferece, seja pela alimentação e seja pelo maior constituinte, que é a água. Perfeito, perfeito. Para o pessoal de casa entender, vamos citar assim, ó, de 3 a 5 maiores benefícios, né? Podemos colocar, quem sabe, eliminação de toxinas do organismo, uma nutrição melhor das células, aumento da imunidade. O que seria, de forma geral, aquela pessoa que vai investir, os 3 maiores benefícios que ela vai ter? A primeira é a hidratação. A primeira e mais importante é a hidratação profunda do tecido. Por quê? Porque se você não tiver um bom volume circulante de líquido, né, as nossas células vão ficar murchas e elas não vão trabalhar. E o nosso corpo, ele prioriza o quê? Órgãos nobres. Então ele vai tirar nutrientes lá da cabeça, lá do dedão do pé e vai trazer para onde? Para onde está a caixa torácica, onde está o coração, o pulmão. E o rim, os órgãos nobres estão protegidos por quê? Porque são nobres. Sim. São os mais importantes. Faz então sentido. A primeira é hidratação profunda de todos os tecidos para chegar em tudo. Né? Então se você não tiver o volume, por isso que esses 40 ml por quilo são o mínimo indicado diariamente para você ter uma boa hidratação. Né? Então esse é o mais importante, é o primeiro benefício. Hidratar-se com a quantidade correta significa chegar em todas as células cantinho do nosso corpo e promover mudanças lá dentro. Né? A segunda é se a água for de boa qualidade. Então vamos falar só da questão da água equalizada, que é a pioneira no Brasil em equalização, a única, e não vai ter tecnologia igual porque é um segredo guardado a 7 chaves, né? Logicamente. Então, a hidratação profunda. Mas só consegue hidratação profunda se você tiver uma água que tenha estruturação, ou seja, molecular, a molécula seja hexagonal, e que ela tenha um aporte de nutrientes importantes, que são os minerais. Então, assim, vamos colocar como segundo, e não menos importante, vamos colocar como consequência de uma boa hidratação, a presença de minerais importantes. Que são esses que a gente colocou. Que é um assunto bem vasto, né, Gilmar? Vasto. Eu acredito que se a gente entrar nos aspectos técnicos, científicos de cada mineral... Vamos só dar uma palhinha, por exemplo, do cálcio e magnésio. O cálcio, por exemplo, segundo a biologia e a própria ciência, né, e os estudos científicos, o cálcio está responsável por mais ou menos 326 funções bioquímicas de ativação das enzimas no nosso corpo. E o magnésio, cerca de 306. Então, juntos, são responsáveis por mais de ativação de mais de 600 funções bioquímicas no nosso corpo. Sim. Só uma palhinha. Só isso, né? Só isso para dizer. E hoje a gente sabe, né? Estando na vanguarda, estando à frente, que a nossa alimentação está carente, né? Muito pobre, né? Hoje a alimentação rápida, a alimentação fast food, os nutrientes, o solo muito pobre em nutrientes. Então, para a gente ter uma ideia, vamos só falar um pouquinho, assim, vamos colocar uns 3 ou 4 de cálcio, né? Função cardíaca, função cerebral, deslizamento muscular, o bom funcionamento das válvulas cardíacas, as fibras de cálcio, né? Além das funções hormonais, tudo precisa cálcio e matriz óssea.
Então, poderíamos seguir, mas vamos... E além disso, né, hoje a gente já visita muitas famílias que receberam algum diagnóstico médico, que fizeram algum tipo de exame e que estão no início ou podem ter osteoporose, por exemplo. Hoje é bem alto este número, não tenho dado aqui, mas isso indica que é o quê? Um dos motivos que podem ser ocasionados pode ser a falta de cálcio, por exemplo? Além da falta de cálcio, né, a ingesta de alimentos que roubam o cálcio dos ossos. E pasmem, duas coisas que as pessoas mais usam, produtos lácteos e café. Isso é que roubam cálcio de dentro da matriz óssea. Isso é um outro vídeo, né, Gilmar? Um assunto bem complexo e polêmico, vamos dizer assim. Mas vamos lá, porque vamos lá numa coisa bem importante com relação à questão do cálcio da matriz óssea. Raramente as pessoas fazem um exame específico para identificar densidade óssea. Elas fazem mais dosagem sanguínea. Então, aí que está o detalhe. Você pode ter na dosagem sanguínea os níveis mais ou menos equilibrados dentro do que é considerado normal, porém, a tua densidade óssea ela está aumentando gradativamente e não aparece. São duas coisas diferentes. Sim. Então, você pode ter níveis bons de cálcio. Eu fiz um exame e deu bom o nível de cálcio. Porém, na densidade óssea, avaliado por um exame um é no sangue e outro é de imagem. No exame de imagem, aparece uma densidade maior. E é por isso que hoje a gente tem muitos idosos que sofrem por fratura espontânea, por falta de densidade, porque está aumentando os vacúolos, né? São espaços dentro da matriz óssea cada vez maior, mesmo que a lateral, mesmo que, né, as membranas estejam íntegras, mas o interior está cada vez mais aumentando e isso não aparece em nenhum exame, a não ser se tem imagem. E aí, pimba, basta um movimento ali brusco, o músculo não sustentou, porque também tem a flacidez muscular, que aí falta cálcio também, Sim. E colágeno, né, que a água é o grande formador de colágeno. As pessoas acham que tomando colágeno, né, sozinho vai funcionar, se não tiver água não funciona. É um outro assunto que a gente pode entrar outra vez. E aí, falta de água para levar para dentro da matriz óssea. E outra, cálcio sem magnésio também não funciona. É que nem Romário sem Bebeto. É isso aí. É isso aí. Não tem como. Tem que ser os dois juntos para dar certo. Tem que ser os dois juntos para dar certo. É isso aí. Gilmar, vamos dar uma palhinha. Hoje, graças à informação, à tecnologia, nós encontramos muitas famílias, muitas casas, residências que já têm o sistema de filtragem. Hoje, para nós, a gente sabe, para mim, tá? O sistema de filtragem é tão importante quanto uma máquina de lavar, um fogão, é um item doméstico essencial na casa. Vamos falar um pouquinho para essa pessoa que já tem um filtro e quer investir num aparelho após a filtragem. O que vai ter ainda mais benefícios? Como é que ele atua daí? Olha, em primeiro lugar, já tem que dar parabéns para essa pessoa, né? Porque é sinal que ela já se preocupa. Então, assim, na verdade, em pesquisa que a gente fez na universidade, das pesquisas das pessoas entrevistadas, as pessoas, mais de 70% das pessoas têm preocupação com a questão da água. O que elas não têm é informação onde buscar a melhoria, né, muitas vezes. E boa parte das pessoas já tem algum sistema de filtragem. Né? Os antigos filtros de barros, que na verdade não são tão antigos, são novos, inclusive referendados a nível internacional, né? O famoso filtro de barro. Sim, né? sim, excelente. A preocupação com a filtragem é extremamente importante, porque a água, apesar de ela vir, se você abriu a torneira e ela veio de um sistema público ou privado, ou um sistema comunitário, como tem em muitos lugares, é extremamente interessante a gente ter um sistema de filtragem, porque a gente vai tirar bastante os solutos dispersos, grandes solutos que são contaminantes. Certo. E que alguns até são tóxicos. Muito bem. O grande, não vou dizer não é um problema, mas é o que ocorre na boa parte das filtragens, a não ser alguma que já seja altamente especializada, que tem um alto custo e que já consegue
devolver isso, mas é um sistema mais complexo, que tem que ter reservatório de fluxo, é bem complexo e custa um alto custo, e geralmente tem em condomínios de luxo, já tem isso, né, porque o custo é altíssimo. Para você instalar um sistema desse, tem que ser distribuído entre os moradores, é altíssimo. Né? A maioria deles, na hora da filtragem, por uma questão de atração osmótica, acaba ficando com minerais. Mesmo um filtro desses de carvão ativado, do prata coloidal, eles vão atrair minerais. Então a água, além de ela vir um pouco pobre já por conta do deslocamento, e ela vai perdendo, vai ficando no meio do caminho parte desses minerais, por uma questão de atração, logicamente, Sim. porque mineral tem uma força, uma carga positiva ou negativa. Então ela vai ficar em algum momento. Além disso, se ela passou pela filtragem ali na hora que a gente chegou até em casa, ela ficou limpa, gostosa de tomar, altamente palatável, porém, nutricionalmente, que é um dos fatores mais importantes para a água, além de estar limpa, além de estar sem intoxicantes, né, sem estar também com elementos, micro-organismos que causam muitos danos na nossa saúde, ela vai perder boa parte dos minerais. E aí que está de novo para essa pessoa que já tem aí. Então assim, ó, invista um pouquinho mais. Sim. E para você ter o suprassumo da água, uma água filtrada e equalizada. Eu diria que fica a combinação O perfeita. combo completo. Combo perfeito, né? O combo perfeito. Porque vai estar retirando o que não é bom, né? Mas às vezes o pouco que é bom também é retirado. Também fica retido. Né? E a gente consegue devolver para essa água. Vai devolver. Né, para água. Então é o que a gente usa, inclusive aqui na nossa empresa, Sim, nas nossas casas. nas nossas a gente casas. usa, né? Então é o que a gente, caso não tem nenhum problema em utilizarem uma água não filtrada, Não, mas não tem caso problema. tenha, excelente, né? Parabéns para essa pessoa. E a gente tem um dispositivo extremamente simples que não depende, por exemplo, de ligar na luz, que não depende de ligar na água. Nós temos um reservatório especial para a empresa, onde o acrílico ele é impregnado com uma substância que é bactericida, que é um filtro duplo, inclusive, que ele é com fibras vegetais, né, que é de coco e de bambu, que é totalmente diferente de outros filtros. Sim. Né, onde ele retém partículas, só as partículas altas, as grandes partículas, né, e liberado pela Anvisa na parte de cloro e flúor. Olha aí. Então, nós temos esse acesso aí, também. né? Então, e aí o combo fica mais completo ainda quando você coloca. Logicamente que a gente pode usar sem um sistema de filtragem, pode, mas para quem já tem, né, complemente o seu cuidado com a questão da saúde, colocando, né, um aparelho equalizador que vai devolver duas coisas que são fundamentais: nutrientes e energia para a água. Olha aí, maravilha. Gilmar, finalizando aqui já nosso bate-papo de hoje, eu tenho inúmeros clientes de algumas histórias boas, legais. Eu, por exemplo, tenho uma cliente que eu atendi agora, no mês passado. Ela, aparentemente, ela tinha uma boa hidratação. Ela que ia recorrentemente ao banheiro. E ela até tinha usava uma boa quantidade de água. Agora ela começou a usar, fazem 15, 20 dias, fazendo o uso correto, né? Da quantidade correta e da forma contínua como a gente recomenda. E diz ela que foi assustador a quantidade de vezes que ela teve que ir ao banheiro. Então, aparentemente, o que eu gostaria de ter, eu até falei para essa cliente, um olhar clínico. O que essa pequena mudança, né, uma pessoa aparentemente saudável, o que essa pequena mudança, né, fez no organismo dela. Eu gostaria de ter esse olhar clínico. Mas eu gostaria, também tem outras histórias de famílias que, como a gente comentou, não é cura, não é milagre, não é nada disso, mas que tomavam omeprazol, por exemplo, a vida inteira, tomavam laxantes, Medicamentos para dormir. Medicamentos para dormir, medicamento para dor, né, e conseguiram amenizar muito essa questão. Mitigar ou até eliminar, né, medicamentos. Tem alguma história ou resultado aí que te chamou a atenção nos últimos anos, que tu conviveu, que tu passou, que tu gostaria de contar aí para o pessoal, para a gente trocar um pouquinho o nosso foco? Sim. Ali, respondendo um pouco o que aconteceu com ela é o seguinte.
Por isso, assim, essa informação é valiosa. O que a gente está conversando aqui são centenas de milhares de estudos já desenvolvidos, pessoas que tiraram esse tempo para produzir conteúdo, são milhares e milhares de artigos científicos publicados em revistas internacionais e, da nossa parte, anos de estudo, aí, pelo menos aí 30 anos, 35 anos de estudo na área de saúde como um todo e mais a última década dedicada, né, especificamente com relação à água, né? Então, o primeiro fator é que todos nós, de certa forma, estamos intoxicados. Hoje em dia, né, é muito difícil a gente não ter alguma outra intoxicação. Quando a gente começa a fazer eliminações, quando você toma água, primeiro que o nosso organismo, no primeiro momento, se ele pudesse dizer alguma coisa, ele ia dizer assim, não estou te entendendo. O que é que tu está me dando aqui? Eu vou abrir um parênteses, Gilmar. E até é bom a gente falar sobre isso, quem sabe complementa a tua resposta. Pode acontecer, eu já enfrentei, né? Já peguei e hoje a gente já tem esse aparato técnico, já tem esse conhecimento, que pode acontecer algum efeito rebote. Sim. Né? Pode acontecer. Eu vou né? explicar. Então, complementa sobre isso também, só para a gente entender. Então, assim, ó, ele no primeiro momento ele fica exatamente isso. Ele começa assim, como você deu para ele o líquido dos deuses, né? Para ele começa a fazer uma transformação. Opa, né? Diz assim, ó, vou pegar tudo que eu puder agora, vou aproveitar. E ele começa, uma que a própria ativação das nossas células começa a fazer entrar mais profundamente. E vamos só a nível do intestino, por exemplo, a gente tem nas 3 camadas de intestino e de estômago, a gente tem camadas que pode reter no intestino, por exemplo, fezes por 20 anos. Então, o primeiro líquido e as fezes que as pessoas comentam que saem endurecidas, que tinha coisas lá muito fétidas e escuras, que a urina chega a mudar de cor. Esses primeiros eventos que acontecem são um aproveitamento do nosso organismo que a água conseguiu chegar em lugares que outras águas não conseguiam chegar. Então ele elimina mesmo, bota para fora. E aí ele começa a esperar que você comece a fornecer de novo. Como popularmente as pessoas dizem, mas essa água puxa, né? Esse líquido, mas o que tem que essa água puxa? Mais a gente leve. começa a tomar mais leve, a gente toma e quer tomar cada vez mais. Aqui a gente já tomou um litro cada um, mais ou menos. Eu não paro de ir no banheiro e não paro. E isso vai acontecer até... E tem pessoas que me relataram, por exemplo, mas eu não estava gripado, eu não sei o que, eu comecei a escarrar uns negócios, parecia um chiclete, que eu comecei a escarrar, botar para fora, né, tossindo. Isso é secreção acumulada lá por tempo, ou seja, nas fossas nasais aqui, né, nos seios nasais, guardado, sinusite, né, trancado de tempo, pulmão, né, os pulmões, mas eu estou respirando melhor, o meu pulmão parece que eu encho mais o meu pulmão e tal, a minha energia mudou, né, e eu tenho que ir no banheiro e eu tô caminhando, eu tô na esteira, eu tô na academia, eu tomo água e eu tenho que ir no banheiro na academia. E o que significa isso? Nosso corpo ele reconhece um produto diferenciado, reconhece esse líquido, ele percebe que a qualidade que a gente está dando é muito maior do que ele estava acostumado, então ele começa a agir imediatamente, né? E quando você começa a desintoxicar, que a água foi transformada, então é a água que é transformada através do aparelho. Essa água ela começa a entrar em regiões que era pouco visitada, digamos assim, ou não tinha força suficiente para levar essa toxina por conta da velocidade, ou ela já chegava uma água doente, uma água estragada, uma água que não tinha essa força suficiente. O nosso corpo, como ele é seletivo, como ele é homeostásico, ele busca o equilíbrio em todos os aspectos, toda hora, ele começa a fazer uma transformação. E isso acontece aonde? Em situações, em agravos de saúde que eram passíveis de resolver com esse novo aporte de água, ele começa a dar
é essa mudança. Então, por exemplo... Começa a pedir mais. Além de pedir mais, por exemplo, ele começa a fazer fatores de produção, de imunidade. Interessante. Começa a aumentar a imunidade. Então, você já não gripa mais facilmente. Começa a eliminar mais ácido lático, porque você tem aporte de sangue maior dentro do nosso corpo, dentro dos nossos músculos. Os nossos músculos, que o resultado do trabalho muscular é uma substância chamada ácido lático, que ela fica retida, parte no nosso organismo, dificultando, causando cansaço, parte vai para a área periférica dos ossos, causando os osteofitos, que são os famosos bicos do papagaio, né? Ou diminuição do disco, ou a diminuição dos discos intervertebrais por falta de líquido começa a se insuflar e começa a trabalhar melhor, diminuindo o impacto. Isso tudo é resultado, né, só de hidratação. Tu não deu nada mais do que hidratar com água de qualidade. Olha aí, Gilmar, eu gosto sempre de deixar bem simples, como a gente fala com os nossos clientes. Me corrija se eu estiver errado, Gilmar. É como se a gente tivesse um motor parando e a partir do momento que a gente bota... A meia bomba, né? E a partir do momento que a gente bota um combustível melhor, ele volta a funcionar. Por isso tem inúmeros casos que resolve. Claro. Né? Porque o órgão não estava totalmente estragado e ele estava só funcionando mal porque não tinha a energia certa, o combustível certo. Exato. Então aquele motor volta a funcionar como era antes, como foi a criação. Né? Então, de forma simplificada, seria isso. E a gente tem inúmeros casos assim, são muito fortes no depoimento. Né? Lá de Bento Gonçalves, nós temos até o vídeo de uma senhora que por 18 anos tomava antidepressivos e medicamentos para dormir. E ela começou, e uma dor, desde o segundo filho dela, né? Ela carregava essa dor há 38 anos. Uma dor num lado, né, no flanco, né, do organismo, assim, na lateral do estômago, né, no abdômen, em que ela já tinha feito, né, tudo. Tinha acesso a bons médicos, porque ela era professora, tinha bom plano de saúde, e com tudo que ela já tinha feito, todos os exames, e ela começou a tomar água, ela começou a notar pelas fezes, pela urina, na respiração, e ela, nos primeiros dias, na primeira semana, ela começou a notar um certo desconforto na hora de dormir, no dia a dia, e ela resolveu, por conta, no primeiro momento, achou que era da medicação, que quando ela tomava a medicação ficava ruim. Diminuiu parcialmente a medicação e começou a se sentir melhor. E ela foi acompanhando. Ela voltou no seu psiquiatra, né? Questão de 2 meses, 3 meses, ele reduziu mais, teve medicamentos que em 6 meses ela eliminou completamente e essa dor desapareceu. Então, esse é um caso pontual. Outros casos de pessoas que sofriam com enxaqueca, que a enxaqueca está ligada à questão da dor de cabeça, mau funcionamento do intestino e a alimentação que você come. Então, além da alimentação corrigiu isso aí, a dor de cabeça simplesmente desapareceu. Pessoas que tinham problema menstrual, além do descontrole de fluxo e muitas dores, inflamação, né? Então, acabou melhorando muito o fluxo menstrual. Nós tivemos um caso coletivo, né, em Erechim, onde as mulheres faltavam muito ao serviço e foi notado, foi oferecido para os funcionários, né? Isso é pensar coletivamente, pensar não só no que o funcionário pode te trazer, mas o benefício que você pode oferecer também. Simplesmente oferecer um reservatório maior com um aparelho para as pessoas tomar água enquanto trabalham. Isso aí. Né? No primeiro momento, notaram que eles foram várias vezes ao banheiro, depois o organismo foi controlando isso e melhoraram o absenteísmo, ou seja, a falta de trabalho diminuiu, o rendimento, porque há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, que pode cair de 20% a 30% a produção laboral
entre 14 e 16 horas da tarde, que é o chamado horário pós-prandial, pós-alimentação, onde naturalmente o nosso organismo vai concentrar a circulação para fazer o processo digestivo, que pode levar até 5 horas. Então, só consumindo água equalizada, houve um aumento de rendimento. Produtividade. Produtividade. Legal. Entende? Então, assim, vamos botar aqui no frigir dos ovos, então. Né? O aparelho, ele foi desenvolvido isso, para potencializar a água no aspecto físico-químico. Que seja aí, o que é isso? Deixar a água boa de tomar, leve e com mais nutrientes. Né? Então, ele é uma bomba de minerais. Né? Quando essa água chega mais rápido no nosso corpo, com mais velocidade, ela faz o nosso sangue trabalhar melhor. E o nosso sangue trabalhando melhor, ele vai alimentar as nossas células, vai tirar toxinas de dentro das nossas células, vai fazer com que os nossos sistemas de eliminação funcionem de verdade. Então, é mais suor, a gente respira melhor, a gente vai ter fezes, né, que no primeiro momento vão estar diferenciadas, porque vai sair mais fezes que estavam lá acumuladas, né? E a nossa hidratação vai ser melhor. Então, o nosso bem-estar, essa produção de energia, vai estar muito visível quando a gente começa a tomar a água de um produto dessa qualidade. Essa água transformada, ela vai transformar o nosso organismo. Qual é o grande problema? O grande problema é nós mesmos. Porque a gente sente o benefício. Durante 3, 4, 5, 6 meses, a gente vai fazer isso que é um reloginho. E depois a gente esquece de quem nos deu a mão. Esquece de quem fez a transformação. Né? Porque só não vai funcionar para quem não tomar. Exatamente. E outra, a gente só precisa de regularidade. Se todo dia a gente senta e come para manter-se vivo, a água é o mais importante desse processo todo, porque ela é o principal nutriente. Eu, Gilmar, já atendi mais de 3 mil famílias. Mais de 3 mil famílias. 99% das famílias têm resultados, têm os benefícios, porque eles usam... adequadamente. Eu costumo dizer 2 coisas. Da forma correta, que é o que? Beber a quantidade, e de forma contínua. Contínua. Todo dia durante anos. Falando sobre isso, durabilidade do aparelho? Então, em torno de 10 anos, né? Como a empresa é uma empresa legalmente constituída, ativa e tem que respeitar todas as normas jurídicas, técnicas, né? E o que atende à questão comercial, todo e qualquer produto, ele sempre é geralmente a metade do tempo que ele dura. Então, se nós damos em média garantia de 5 anos com durabilidade média de 10 anos, ele dura 20 anos. Né? Outro ponto importante para a gente finalizando, além de beber, pode ser feito... Tudo. Eu coloco, pasmem, eu não uso líquido de arrefecimento. Eu uso, quando precisa repor alguma água, e até no limpador de vidro eu uso água equalizada. Aí. Tudo. Então, desde cozinhar, sucos, chá, chimarrão. Chá, sopas, tudo que for fazer. Tudo. E uma dica também, né? Na hora do banho, leva uma jarra com água equalizada, quem não tem nenhum sistema de filtragem, né? Logo após, né, se banhar, de passar a água com cloro, né? Porque todo mundo tem, a maioria tem cloro, a água, usa água equalizada para rejuvenescer o cabelo, a pele. Só benefícios, não temos malefícios. Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, fala com quem te enviou esse vídeo, tá? Com certeza essa pessoa está preparada para te oferecer mais informações importantes, até te fazer uma visita para te apresentar em mais detalhes, mais próximo, que essa é a nossa filosofia da nossa empresa, tá? Aqui embaixo do vídeo também vai ter mais informações sobre o site da empresa, contatos, Instagram, então caso seja necessário, faça isso também. E caso você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, também pode deixar o like. Gilmar, última mensagem para o pessoal. Tome água. Tome água equalizada de preferência.
né? E assim, procurem conhecer a fonte mais fidedigna, né, das orientações, das informações. Né? Busquem mais sobre a parte técnica, porque hoje é muito fácil tu encontrar livros, encontrar blogueiros, encontrar um monte de sites, encontrar produtos falando, né, misérias, falando coisas assim fantásticas. Prometendo o que não é a nossa filosofia. Se alguém está prometendo demais para você, é verdade. Desconfie. Então sempre busquem, né, a validação técnica do produto e principalmente se tem referência bibliográfica, que é o que vai lhe dar no mundo técnico, científico e com isso nunca vai ter erro. E assim, a nossa saúde é o nosso maior tesouro. Não existe nada. Tem pessoas que estão hoje nos leitos de morte, como eu tive a oportunidade de conviver com pessoas já em estado terminal e que foram, inclusive existem relatos e livros de pessoas que, falando no seu leito de morte, que dariam toda a sua fortuna por ter mais um tempinho de vida, às vezes meses, às vezes anos, né, e trocariam tudo por a informação que chegaram lá no final da vida para ter uma informação que poderiam ter começado e que muitas vezes desdenharam, que esse é o pior, desdenharam do conhecimento da informação correta e hoje pagam o preço de não ter dado atenção. Então, deem atenção àquilo que vale a pena ser dado atenção. Lembrando, né, o simples que é o importante. Né? Não inventa a roda que ela já está inventada. Tomem água de qualidade, conheçam a Orion em todos os seus princípios e com certeza a qualidade de vida, o bem-estar e principalmente a saúde vai ser outra depois de experimentar nossos produtos.